O Riquelme está escrevendo: o Vasco vai dar 2 chapéus no Corinthians por Brian Rodrigues e Van Berger. Nem sei que segundo jogador é esse, Riquelme. Sobre o Brian Rodrigues, tem uma atualização importante. Só para vocês entenderem. O técnico do América do México é o André Jardine, certo? Uma pessoa que trabalha com o André Jardine é muito minha amiga. E essa pessoa está falando muito, quase que diariamente para mim, sobre os feitos do Jardine, né? Nesse domingo ele ganhou a Supercopa do México, são 4 títulos em um ano. Foi eleito também o melhor treinador do futebol mexicano e há uma pressão muito grande da própria imprensa para que o André Jardine se torne o técnico da seleção mexicana no lugar do treinador que caiu com a seleção na primeira fase da Copa América. Pois bem, eu perguntei para essa pessoa que trabalha com o Jardine como é que é a situação do Brian Rodrigues. E a pessoa contou que o Brian é muito bom jogador, mas que perdeu a condição de titular na reta final da temporada. Os últimos 8, 9 jogos ele sempre saiu do banco de reservas para jogar 15, 20, 25 minutos. É muito habilidoso, uruguaio, 24 anos de idade, preferencialmente atua como ponta esquerda, mas também joga como ponta direita. Já atuou no Los Angeles Galaxy, já jogou no futebol espanhol, foi revelado pelo Peñarol. A primeira oferta feita pelo Corinthians ao América já foi recusada, proposta de 2,5 milhões de dólares. Vale a lembrança de que o América gastou 6 de dólares e quer pelo menos 7 milhões de dólares para negociá-lo. Eu tenho certeza que por 7 milhões de dólares nem o Corinthians nem o Vasco vão ter condição de contratá-lo, tá? Só para lembrar, o Vasco sem o aporte da 777 tem enfrentado muitas dificuldades. O Pedrinho está tendo que se revirar e buscar alternativas, fontes, receitas e tudo mais. A pergunta do Gabriel de Souza: quais as novidades do Vasco, Nicola? Vasco está prestes a anunciar a chegada do Coutinho, empréstimo de uma temporada. Se houver proposta nesse período e o Vasco não conseguir cobrir, o Vasco recebe uma grana como vitrine. Importante contar também que Alex Teixeira e Souza já contratados, negócios fechados, martelos batidos, reforço. A ideia é trazer mais atletas. O Brian Rodrigues, atacante uruguaio de 24 anos que pertence à América do México, é o outro alvo. Felipe Coutinho, fechado empréstimo de 1 ano. João Vitor para por 6 semanas. Estrela, sem prazo determinado. O que está acontecendo com o Vasco? Souza, Alex Teixeira fechados. Quem vem mais por aí? Quarta-feira tem um jogo importantíssimo diante do Fortaleza. E esse é o tema que eu abro o nosso vídeo agora aqui para bater papo com você. Sem João Vitor e sem Estrela. João Vitor sofreu uma lesão parcial do ligamento colateral do lateral do joelho direito. Choque no jogo com o Botafogo, e aí ele agora vai ficar parado por 6 semanas. A notícia foi trazida pela assessoria de imprensa do Vasco e o Lucas Pedrosa trouxe a informação de 6 semanas. Conversei com alguns médicos que falaram nesse prazo também, de 4 a 6 semanas, ou seja, de 1 mês a 1 mês e meio sem o João Vitor. Logo agora que o zagueiro estava indo bem, né? Começou a jogar, teve uma sequência com o técnico Rafael Paiva e de novo o Vasco sofre um problema nesse local, né? Joelho, ou probleminha chato, né? Só que é o seguinte, torcedor, existem lesões e lesões. Lesão por trauma é inevitável. O futebol é um esporte de contato e foi o caso do João Vitor. Um trauma, um choque com o adversário. Outra coisa é o jogador se lesionar sozinho, como foram os casos de Jair e Paulinho. Torção, movimento brusco, gramado ruim, aí é diferente. Lesão muscular é diferente de lesão ligamentar, torcedor. Tem muita gente questionando o departamento médico do Vasco. Porra, preparação física, tem que ver isso e tal. Isso é muito diferente. Se o Vasco tivesse repetição de lesão muscular, você poderia colocar na conta do DESP, que é o Departamento de Saúde e Performance. Agora, uma lesão ligamentar por choque ou por um trauma em que o jogador faça uma rotação em cima do joelho, aí não tem nada a ver com o Departamento de Performance e Saúde. Seja esse profissional um médico, um fisioterapeuta, um preparador físico, não dá para colocar na conta, torcedor. Aí já é um pouquinho de exagero. É um azar terrível? É um azar terrível. O Vasco passar por uma série de lesões na mesma região do corpo, né, o joelho. Mas fazer o quê? Infelizmente, faz parte. E o futebol coloca os atletas nesse cenário. E agora?
Quarta-feira, Rojas e Maicon. Rojas e Léo Pelé. Maicon e Léo. Qual vai ser a zaga para pegar o Fortaleza? Que vem sem Iago Pikachu e sem Zé Wellison, que estão suspensos. O Vasco precisa muito dessa vitória para dar um salto dentro do Campeonato Brasileiro. Precisa embolar um pouco mais na parte do meio da tabela, né? Vem aí a janela e claro que a janela o Vasco vai se reforçar. Bom, falando sobre a janela, né? O Vasco vai apresentar nos próximos dias, hoje, amanhã, até quarta-feira, provavelmente, o Felipe Coutinho como o mais novo reforço. Felipe Coutinho que vai assinar contrato de empréstimo, né, por 1 ano. Aliás, e a propósito, só para não passar em branco, o Estrela teve uma dor aguda no joelho, mas não foi constatada nenhuma lesão, né? Não foi reparada no exame nenhuma alteração estrutural. Então ele está fora do jogo com o Fortaleza, vai fazer a parte de fisioterapia, quem sabe no fim de semana contra o Internacional. Provavelmente vai ficar de fora também, mas é um jogador que começava a se destacar também sozinho, num domínio de bola, uma rotação em cima do joelho, vai ficar de fora, desfalcando a equipe do Vasco. Parênteses fechado, voltei a falar do Felipe Coutinho, Gilmar Ferreira e a Roberta Barroso, da ESPN, o Gilmar do canal Extra, do Jornal Extra, eles divulgaram primeiramente que o Vasco não esperaria rescisão contratual com o Aston Villa. A informação que eu tenho sobre o Felipe Coutinho é a seguinte: por que a rescisão contratual com o Aston Villa não vai acontecer? Ele tem 2 anos de contrato, o salário é altíssimo, ele é quase 3 vezes mais o que ele vai receber no Vasco da Gama e os empresários dele também têm uma participação nesses vencimentos do atleta, né? Como toda negociação, você pode ser uma luva que é diluída num contrato, e aí a comissão dos agentes que fazem a negociação, eles recebem ou integralmente ou parcialmente. Então, por ter esse contrato longo ainda, com um valor altíssimo, não houve como fazer a rescisão, porque o Aston Villa não quis nesse momento fazer a interrupção. Então, ele vem emprestado por 1 ano, com o Vasco tendo aí o benefício de, no fim desse 1 ano de contrato, poder fazer a aquisição do Felipe Coutinho, que vem recebendo um salário menor que do Aston Villa, menos da metade. Né? Ele recebe algo em torno de 5 milhões de reais no Aston Villa, aqui ele vai receber algo em torno de 1.700.000, tem bonificação em caso de títulos e tal. Ele que vem provavelmente para ser o camisa 11. Por isso que ele vai assinar um contrato de empréstimo, não há rescisão contratual. Com ele vem Souza e Alex Teixeira. Informação que nós já vínhamos falando aqui, reforça o Vasco, qualifica o Vasco, só que não são suficientes esses 3 jogadores. Obviamente, até porque o Vasco precisa de mais um zagueiro, ainda mais agora com o João Vitor parando de 1 mês a 1 mês e meio, já precisava antes, precisa mais ainda, precisa ainda de um camisa 5, não enxerga o Souza como esse camisa 5, apesar dele poder fazer a função, ele é o 8, então o Hugo Moura é o 5. O Vasco vai entender, Rafael Paiva, ou futuro treinador, caso o Vasco vá ao mercado, que o Souza é o 8 e o Hugo Moura é o 5. Então, beleza. Hugo Moura, Souza, Payet, Verratti. Coutinho, Payet, Verratti e Adson. É esse o quarteto da frente? Ah, não, o Emerson Rodrigues está chegando, então o Adson vai para o banco. O banco começa a ficar um pouco mais qualificado. Se você vai com o Adson para o banco, vai com o Alex Teixeira para o banco, você começa a ter opções. Daquela conta que eu sempre falo de 15, 16 jogadores titulares, que o treinador precisa pensar, o esforço entrando no segundo tempo, você começa a ter 3, 4 opções para um segundo tempo, mas vai precisar abrir espaço na folha. E o Vasco vai abrir espaço, com certeza, com as saídas de Serginho, Rossi é um jogador que o Vasco está doido para negociar, Zé Gabriel da mesma forma, são salários altíssimos, contratações equivocadas em termos salariais principalmente, mas que o Vasco nesse momento não pode, vai embora, não pode fazer assim, né? Então tem que buscar uma saída para esses atletas. O próprio Galdames é outra peça nesse mesmo cenário. Enfim, é isso, torcedor. Olha, reforçar aqui a você o convite para deixar o seu like, comentar, compartilhar. E aí, sem João Vitor, como é que você escalaria a zaga do Vasco para quarta-feira? Deixa aqui no comentário, quero ler o seu comentário, qual é a zaga para quarta-feira. Será que o Coutinho chega hoje? Será que o Coutinho chega na próxima semana? Em quais condições o Coutinho virá? Eu não aguento mais falar desse assunto. Eu não aguento mais falar de assunto Felipe Coutinho. Boa tarde para vocês.
Boa tarde, Leonardo Baran. Boa tarde, torcedor vascaíno. Enrolando, né, Link? Oi? Um mês de enrolação do Felipe Coutinho, eu não aguento mais. Um mês, porque negociações também para trazer um jogador desse calibre não são tão fáceis, tá? Então a gente tem aí um imbróglio, né? Se embolando agora nessa semana. Eu acho que ficou, para muitos, de maneira insuficiente, para outros, muito boa situação, porque tem a dúvida, né? Qual o Felipe Coutinho que retorna para o Vasco, mas eu ainda sou do time que ficou pouco para o Vasco, tá? Eu acho que poderia ter sido um contrato melhor, na minha opinião. A gente vai falar muito nessa live. Pode falar, Barão. Line, querido, deixa eu fazer logo uma pergunta para vocês. As chegadas do Alex Teixeira e do Souza, eles vão fazer contrato por quanto tempo? Até o final da temporada. Até dezembro. Até dezembro desse ano, os dois. 31 de dezembro. Essa informação ela é muito importante, porque tem muita gente já perguntando aqui no chat, né? O Coutinho fica então, talvez por um ano, e Alex Teixeira e Souza vão ficar por mais tempo. E eu também queria saber isso aí. Porque se os dois chegaram a pedido do Felipe Coutinho, é uma sugestão do Felipe Coutinho, realmente ia me causar um incômodo muito grande se amanhã ou depois o Felipe Coutinho vai embora, deixando Souza e Alex Teixeira. Porque, na minha opinião, o Souza pode render algo, o Alex Teixeira não. Eu vou torcer, é óbvio, muito pro Alex Teixeira, mas o Alex Teixeira já demonstrou há mais de 6 meses atrás que não rendia. Agora, então, há 6 meses sem jogar, ele não vai render. Aí as pessoas falam assim, pô, mas tu prefere ele ou o Rossi? O Rossi tá bem? Não, então não quero o Rossi. O Alex Teixeira tá bem? Não, então eu também não quero o Alex Teixeira. O torcedor impõe uma condição de 2 caras que não estão bem. Tu prefere quem, então? E a gente não pode pensar nessa régua. Me dá 2 caras bons para eu escolher com qual eu quero ficar. Agora, me dá 2 caras que não está bem para eu escolher, não, o menos pior, isso não pode interessar o Vasco. Mas esse assunto eu não vou nem discutir, que vocês já tiraram a minha dúvida. Souza e Alex Teixeira, então, tem contrato até o final da temporada, né? E ao que tudo indica, qual vai ser a situação do Coutinho? Anúncio até quarta-feira, né, Link? Um anúncio pode ser até quarta-feira, com 1 ano de contrato por empréstimo, o Vasco sendo a prioridade de uma renovação de um próximo empréstimo, até mesmo de uma compra em definitivo, né? E isso daí para mim é insuficiente, tá? A gente pode entrar nesse debate, querer saber a sua opinião, Baran, querer saber a opinião do Edu a respeito desse contrato. Como que vocês estão vendo essa volta do Coutinho ao Vasco de forma, vou falar, parcial, porque é emprestado, né? Dessa maneira que incomodou muitos torcedores, para outros não, para outros é o melhor modelo, enfim. A gente fala muito de Vasco, o Vasco precisa e é bom pro Vasco, mas a gente esquece que há também um outro lado. E essa é uma tecla que eu venho batendo desde o início. O Aston Villa não vai querer rasgar dinheiro. Vamos fingir que a gente é o Aston Villa? Vamos fingir, vamos encarnar aqui. Somos o Aston Villa. Por que a gente vai liberar de maneira gratuita um atleta com 2 anos de antecedência ao final do contrato? Por quê? Qual é o motivo que a gente tem para fazer isso? O que o Aston Villa está fazendo? Pô, vou liberar um contrato de 2 anos agora e não vou ganhar nada, então vou fazer o seguinte, vou liberar apenas por 1 ano. Quem sabe daqui a 1 ano eu ainda recebo um qualquer. Por quê? Porque se o Coutinho fizer uma grande temporada no Vasco, e aí projetando o ano que vem, o Vasco já monta um time, esteja nas cabeças do Campeonato Brasileiro, cara, olha a situação do Vasco quando chegar em julho do ano que vem. Vai devolver o Coutinho, o Vasco na liderança do Campeonato Brasileiro, o Coutinho arrebentando, vai devolver? Faltando aí 6 meses para o Coutinho assinar um pré-contrato? O que o Aston Villa vai fazer lá daqui a 1 ano? Pô, vem Coutinho. Pô, mas o Vasco... Então me dá uma grana aí. Então, vamos pensar com a cabeça do Aston Villa. Neste modelo de negócio para o Aston Villa, ele ainda entende que, de repente, ele pode, daqui a 1 ano, faturar uma grana.
Como é que o Vasco vai estar na tabela? Como é que o Coutinho vai estar? Será que o Vasco vai ter um grande parceiro daqui a um ano? Uma SAF milionária? Se o Aston Villa libera agora o Coutinho com a rescisão, aconteça o que acontecer, o Aston Villa não recebe rigorosamente nada. A chance é bem menor. Dessa maneira, o Aston Villa ainda tem uma possibilidade de daqui a um ano receber alguma coisa. Eu acho que foi esse o pensamento do Aston Villa. Baran, em primeiro lugar, a gente tinha falado sobre o Coutinho uma vez nesses termos, na possibilidade do Aston Villa ter essa ideia de vale a pena para ele valorizar um ativo. O Vasco vai pagar a parte do salário do Coutinho, o Aston Villa vai pagar a outra parte. O Coutinho, amigos, não rasga dinheiro. A gente tem que lembrar que são 3 milhões de reais por mês. Ah, mas o Coutinho não precisa de dinheiro. Amigo, você aí, que ganha R$ 1.600 por mês, você está vivendo gastando 3 mil. O Coutinho é milionário, mas o padrão de vida dele também é alto. Ele não vai querer cair o padrão de vida, a ponto de abrir mão, rasgar dinheiro, etc. Ninguém rasga dinheiro, essa é a realidade. E o Coutinho, junto ao Aston Villa, encontraram um acordo em que ele vai manter a sua grana, o seu salário, seus vencimentos, o Vasco vai arcar com outra parte, e numa boa. Ele abriu mão de coisa pra caramba pra estar aqui. Então, eu acho bacana, acho importante, e tem um outro ponto de vista, Baran, que foi exatamente o que você trouxe, o Aston Villa. O Aston Villa gastou 20 milhões de euros no Coutinho. Vai pegar os 20 milhões e vai rasgar e vamos embora? O Vasco agora não tem condições de dar dinheiro ao Aston Villa para comprar o Coutinho. Mas o Vasco vai vender a SAF assim que resolver a questão com a 777. Terá investidor que vai poder colocar essa grana. Então, obviamente, é bom pra caramba que o Vasco tenha um período pra, principalmente, que Coutinho vai jogar no Vasco? É o Coutinho do Aldo Rally? É o Coutinho que jogou no Liverpool? A gente vai descobrir ainda. Então, tudo isso dá ao Vasco uma segurança, Bar. Então é isso aí, vascaíno. Ficamos com um giro de notícia aí que tá para vir um atleta de 20 anos para o Vasco. Ele participou lá dessa Copa aí que tá tendo aí e tá para vir para o Brasil. E ele escolheu ao Vasco. E o Pedrinho aí tá analisando aí como que vai ser essa contratação desse atleta aí. E também que vai fazer uma parte também com o Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho que tá aí para vir já assinar aí já. E fazer toda a parte aí sobre o Vasco. Pedrinho aí que tá vendo tudo aí sobre os reforços do Vasco aí para essa temporada aí que tá vindo. Janela agora vai dar uma abrida aí para fazer parte aí. O Vasco se pôr também aos atletas. Os atletas aí que muitos torcedores tá pedindo aí para vir um zagueiro também. Paier que saiu aí no time aí meio chateado, mas também fez as partidas boas. O Léo Jardim também. E minha família, nós estamos aí 533 inscritos. Se inscreve no canal aí. Ajuda nós aí, porque nós merecemos também. Nós tá aí todo dia botando 2 vídeos por dia aí pra gente estar por dentro de tudo aí. Tudo que tem relacionamento sobre o Vasco da Gama. E deixa aquele like também, comenta o que vocês quiserem aí. Tudo que seja relacionado ao Vasco. Pro YouTube tá reconhecendo o nosso trabalho aí. E tá subindo o nosso canal aí para mais vascaíno. Valeu, minha família. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Espero que todos também estão também no próximo vídeo aí interagindo com a família vascaína. Valeu!
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abração aí para todos. Fui. Vascaíno.